Saudações rubro-negras aos flamaníacos de plantão e aos antes também, seja bem-vindo. Tenho muitos amigos aí corintianos, palmeirenses, vascaíno, fluminense, atleticanos. Eu tenho amigos de todos os gostos, né? Podemos dizer assim, amigos de todos os gostos. Mas claro, a maioria é flamaníaco, igual esse que vos fala. Meus amigos, eu sou o Sam, criador deste canal, com o objetivo de levar todos vocês, flamaníacos, todas as informações relevantes do nosso Mengão até vocês. Eu quero aqui fazer uma resenha breve do nosso pré-jogo. Sabemos que nós temos Bahia e Flamengo hoje lá na Fonte Nova. Naquele gramado que já houve pano para manga, né? Abel Ferreira, que não tem papo muito na língua, o técnico do Porquinho, falou desse gramado lá e já houve fotos e exposição dele aí na internet aí. Gente, o gramado tá horrível. É um buraco sim, mais dois sim, também. Um buraco sim, mais outro sim também. É buraco para todo lado. A minha preocupação com os jogadores se machucarem, torcerem o tornozelo, torcerem o pé. Por isso, daqui a pouco no final do vídeo eu vou falar a minha escalação, minha provável escalação, para ver como é que o Felipe Luiz, além dos adversários, além do Bahia, que tem um bom time, um time que joga para frente, apesar do desfalque, mas ele joga para frente. E temos também a dificuldade, além de jogar contra o bom time do Bahia, vamos jogar contra o árbitro, tenho certeza que é assim que funciona. O árbitro que vai apitar esse jogo é o José Pereira, né? Pereira de Lima, é um árbitro meio caseiro que dá uma média de quase 30 faltas, de 28 faltas por jogo. Um cara que picota bastante o jogo. É um árbitro caseiro, mas além de jogar contra ele, também vamos ter que jogar contra esse gramado. Gramado esse que é ruim por dois lados, porque o Bahia pode saber onde estão os buracos do gramado, mas num jogo de alta intensidade, não tem essa de saber onde vai colocar o pé. Então é ruim para os dois, tá? É ruim para os dois. Isso não há buraco em campo, campo ruim assim é ruim para os dois. É diferente de ser um campo com grama sintética, por exemplo, que o time é acostumado a treinar lá o tempo todo, quando recebe o adversário que é acostumado a jogar em campo natural, vai ter uma dificuldade maior, tá? Então, dito isso, meus amigos, nós vamos ter que partir para cima do Bahia, independente de campo, independente de juiz, independente de qualquer coisa. Nós temos que ganhar o jogo, se nós quisermos nos mantermos ali na dianteira da tabela, sabe, do campeonato. Porque essa rodada, assim como foi uma anterior, favorável ao Flamengo, porque Cruzeiro e Palmeiras perderam. A rodada passada foi favorável ao Palmeiras, porque Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro empatou com o Flamengo, Palmeiras ganhou, foi favorável ao Palmeiras. Agora essa rodada, como eu falei antes no vídeo anterior, ela suscita ser favorável ao Cruzeiro, porque vai jogar com o Sport, apesar de ser fora, vai jogar com o Sport. Então, mamão com açúcar.
Palmeiras vai pegar o São Paulo, que tá ruim das pernas o São Paulo, mas é um adversário, é um clássico regional. E o Flamengo vai pegar o Bahia, que é um time encrenqueiro, sabe? O Bahia ganhou do Palmeiras, o Bahia ganhou do Cruzeiro. Ou parece que empatou com o Cruzeiro. Então vamos para cima deles, vamos dar no meio deles. E vamos partir da premissa que atacantes do Flamengo chutem bola no gol. Chutem bola no gol. Porque no meu vídeo pós-jogo, eu não quero vir aqui com o pau da treta lambar a costa de vocês. Vocês estão entendendo? Você também, Felipe. Dá ordem aí. Meus amigos, dito esse esboço todo que vai ser esse nosso vídeo, que está sendo o nosso vídeo, eu quero passar aqui uma informação para vocês, que o Flamengo, vocês estão vendo aqui todo esse reboliço aí da tia Carminha, né, da tia Leila, contra o Flamengo, querendo se promover, já se promovendo, né, porque isso aqui é só uma autopromoção da tia Leila, falando do Flamengo aqui, falando do Flamengo ali o tempo todo. Teve todo esse imbróglio aí com a Libra, o Flamengo, e o que o Flamengo está fazendo? O Flamengo depois soltou aquela nota, a Leila já deu entrevista de novo, a Libra já soltou nota, essas coisas todas. E o que o Flamengo está fazendo? O Flamengo convocou, desde agora, do começo da semana, eu não tinha passado porque estava muito longe, mas vou passar agora, eu até falei para vocês, deu um spoiler anterior, que o presidente do Flamengo, o BAP, ele convocou uma reunião extraordinária no dia 7, depois de amanhã, para que no caso vai ser domingo, segunda, terça-feira. Essa reunião de caráter emergencial lá na Gávea, para falar sobre toda essa repercussão e essas consequências, essas coisas da Libra. Desse coisa que está trazendo para o Flamengo, para ver o que vão fazer, porque está tendo, acho que danos morais, está tendo a tia Leila está promovendo aí uma demonização do Flamengo, e isso é muito ruim para o negócio, para o business, para patrocínio, para essas coisas. Então o Flamengo vai se reunir com os pensantes, os conselheiros, sabe, os cara cabeça, entre eles o Marcos Mota, que é o advogado brilhante que temos aí, representação lá fora, o CEO do YouTube do Brasil, que também é conselheiro do Flamengo, entre outros cabeças magníficas que temos no Flamengo hoje. Isso não é uma reunião no Conselho Deliberativo, é uma reunião extraordinária entre os conselheiros e o presidente, para decidir como vão agir a partir dali. Entendeu? Assim como fizeram a reunião lá de apresentação do estádio, vão fazer essa reunião, o BAP vai colocar tudo, todo mundo já está a par, mas vai colocar para ver o que pode ser feito. Além dessa ação que está na justiça, que a tia Leila com a Libra nunca conseguiram derrubar. O Flamengo está tão errado, nunca ninguém conseguiu derrubar. Entendeu? Vai falar, pô, mas é porque a justiça que foi escolhida é do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro e tal, a vara. Não, meus amigos. Quando foi acordada em Assembleia, na reunião da Libra, é escolhido um tribunal para resolver assuntos dessa organização. E dentre eles foi acordado que quem ia resolver esses assuntos
pertencentes à Libra, era essa vara aonde o Flamengo entrou com esse recurso para bloquear o dinheiro, que é justamente do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive, isso aí quase deu ruim para o PVC, porque ele andou insinuando, porque era do Rio, estava sendo favorável ao Flamengo. Eu disse que eu não ia trazer o pau da treta aqui, mas PVC, tu é um bom jornalista, mesmo sendo palmeirense, mas presta atenção, senão o pau da treta vai comer no teu lombo, tu ficar insinuando essas coisas. Presta atenção. Quer dizer que Justiça do Rio de Janeiro não é justiça? Justiça de São Paulo é? Justiça de Minas é? Presta atenção, PVC. Tu é um jornalista credenciado, respeitado. Não vem perder o meu respeito, senão eu te lambo com o pau da treta no teu lombo. Presta atenção. Acho que eu não ia trazer o pau da treta hoje, que esse pau da treta tá mais famoso do que o Tom Cruise. Tá mais famoso que o Tom Cruise, o Brad Pitt, eu não ia trazer ele hoje, mas não teve jeito, PVC fica com essa ousadia toda aí, falando asneiras, pô. Bom, meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui mais pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Mercado da bola. Só uma prévia, só um spoiler. Dizem que o Flamengo... Isso é arte da minha fonte, que mandou eu falar para vocês esses spoilers. Minha fonte falou... É isso, fonte? Posso falar? Dar esse spoiler? Que o Flamengo tá acertado com Ezequiel Barco para janeiro. Eu acredito na minha fonte. Boto uma fé dela. E vocês? Se acredita ou não, coloque aí nos comentários para eu poder saber a opinião de vocês. Mas a minha fonte é segura. Um dia desse eu apresento ela para vocês. Tá? Eu já apresentei o Menguinho, que é o cachorro que eu solto nos caras quando a coisa é leve. Tem o pau da treta, que é o massageador do lombo dos caras que vivem fazendo as coisas erradas, das entidades que vivem fazendo as coisas erradas. É o massageador deles. Deles e delas. Porque Tia Leila provou dele já esses dias aí. Então, meu amigo, esse diz que está fechado Ezequiel Barco. O Ezequiel Barco, o Flamengo queria trazer. Ou era Carrascal ou era Ezequiel Barco, eu estava falando. Mas não era bem assim, não. Ele queria os dois. Mas Ezequiel não deu para vir. Mas agora está fechado agora para essa janela, que vai abrir agora em janeiro. Meus amigos, vamos à minha provável escalação. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês. O Flamengo é tão grande, que ele tem um papel de promover. Vocês já viram Corinthians e Palmeiras junto? Palmeiras e São Paulo junto? Internacional e Grêmio? Atlético e Cruzeiro se unirem junto? Vocês já viram isso? Não, né? Não, por quê? São rivais, não combinam, são dois pau de ponta, não se bicam. Mas o Flamengo é tão grande e tão poderoso que promove a união desse povo. O Flamengo promove a união deles em prol de tentarem sacanear o Flamengo. Só que não consegue. Como é que a criatura vai se revelar contra o Criador? O feito contra o benfeitor? Não vai ter jeito.
entendeu? Não vai ter jeito. Era só isso que eu queria falar para vocês. Vamos à nossa escalação. Possível escalação. A minha concepção, Rossi, com certeza, nosso arqueiro. Eu acredito que ele vá de Royal. Eu acredito que ele vai de Royal. Mas Varela está na disputa, lateral direito. Danilo é certeza. E Léo Ortiz, porque o Léo Pereira levou cartão, não vai para esse jogo. E eu não acredito que ele vai botar o Cleiton. Então eu acredito que ele vai de Danilo e puxar o Léo Ortiz para o lugar do Léo Pereira. Na lateral esquerda, completando a coisa, eu acredito que ele vai de Ayrton Lucas. Entendeu? Não acredito que ele vá com o Vinha, porque o Alexandre também está fora, levou cartão, ele está fora. Então ou é Vinha ou é Ayrton Lucas. Então para mim, Ayrton Lucas titular. Vinha ali no banco esperando. O nosso trio, nós vamos falar primeiro dos dois volantes. Acredito que ele vá de Dela Cruz e Jorginho, ou Jorginho e Dela Cruz. Mas Sam, como assim? E o Saul? O Saul, ele sentiu dores e ele nem viajou, ficou no Rio. Então ele não vai para o jogo. Dela Cruz e Jorginho. Jorginho praticamente certo. Dela Cruz tem a concorrência do Alan. Eu acredito que ele vai de Dela Cruz, que ele é mais técnico. Tá na hora de Dela Cruz jogar, não é possível que ele não vai aguentar um tempinho ali. O Alan é mais destruidor. Acredito que se o Flamengo chegar e matar o jogo, fazer o jogo, logo em seguida ele tira o Dela Cruz e coloque o Alan para destruir. Porque o jogo já vai estar pronto, então o Bahia vai se jogar e tem que ter um destruidor ali. E o Alan serve para isso. Mas no começo, primeiro tempo, eu acredito que ele vai de Dela Cruz, tá? Dela Cruz confirmado, na minha opinião. E Jorginho. Aí lá na frente, desses volantes, temos o nosso maestro, o nosso pensante, o nosso segundo atacante praticamente, o Arrascaeta. Jogando ali mais perto do gol. Arrascaeta, acredito que esteja titular. Na nossa lateral esquerda, temos o Samulino. Tá andando meio mal, meio coisa assim, porque tá cansado, não fez pré-temporada. Mas acredito que ele vai de Samulino, porque logo depois nós vamos ter uma data FIFA, então vai dar para descansar. Lateral direita, ponta direita, Carrascal. Vejam bem, gente, nós temos o Plata, Luiz Araújo e Carrascal. Acredito que Carrascal sai na frente, acredito que Carrascal vai jogar no lugar do Plata ali. E talvez no segundo tempo eu acredito que ele tire o Arrascaeta e puxe o Carrascal para lá. Aí entra o Plata ali. Entra o Plata. Tá? Aí aí entra o Pedro no ataque. Para mim o Pedro vai de atacante, tá? Aí se depois o Pedro não der muito certo, não estiver evoluindo, ele tira o Pedro, puxa o Plata para o lugar do Pedro e joga o Luiz Araújo também. Essa para mim vai ser o esquema tático do Felipe Luiz, tá bom? Meus amigos, essa para mim é a escalação. Rossi, Danilo, Léo Ortiz. Lateral direita, Royal. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. Dela Cruz e Jorginho. Arrascaeta. Aí vem com Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Esse para mim é o nosso time titular. Tá? O meu placar 2-0 pro Flamengo. Esse jogo para mim é 2-0 pro Flamengo, lá dentro da Fonte Nova. Tá bom, meus amigos? E deixa eu falar. Eu vou deixar anotado aqui, mas eu vou logo deixar
aqui gravado que a transmissão só é o Premiere. Só vai passar esse jogo com imagem no Premiere, é o jogo da Premiere, tá? Esse jogo aí. O horário do jogo, ele é 6h30 da tarde, da noite, tá? 18 horas e 30 minutos da noite. É o jogo nesse horário. Olha o Premiere que vai transmitir ele, tá? Esse domingo aí, neste domingão aí, dia 5/10, tá bom? Bom, meus amigos, esse era o vídeo que eu queria fazer aí. Eu ia fazer ele mais curto, mas pelo jeito foi muito longo, tá bom? Eu quero agradecer vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem um like. E talvez antes do jogo eu solte um short, um vídeo curto aí pra ver como é que tá a temperatura aí da galera Flamaníaco, tá bom? Ó, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamaníaco.